Advogado empregado. Quando a gente fala sobre o advogado empregado, você já deve lembrar daquela figura do empregado prevista na CLT. Sim, é um empregado como outro qualquer, que tem subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e é pessoa física. E aqui no Estatuto não seria diferente. Então você pode ter um advogado associado? Posso, que não tem vínculo de emprego. Mas eu posso ter também um advogado empregado? Posso. E o advogado empregado, ele é empregado. E aí você pode me questionar o seguinte, mas Priscila, ele é empregado, então ele tem direitos trabalhistas? Sim, eu coloquei uma tabelinha para você aqui no slide, bem bonitinha, para que você possa comigo acompanhar, não é? Isso aqui está lá no seu material, no nosso curso também, sobre alguns direitos desse advogado empregado que são diferentes dos seletistas tradicionais. Por quê? Porque eles pertencem a uma categoria diferenciada, não é? A dos advogados. Então, vejam aqui na tela comigo, ó. Piso salarial. Primeiramente, né? Nos termos do artigo 19 do Estatuto da OAB, você deve lembrar que o salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa, não é? Salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de forma diversa, ok? Então, tem um piso salarial a ser observado? Sim, né? Tem um salário mínimo profissional para os advogados que vai ser fixado em sentença normativa. Além disso, né? Priscila, estou diante de um advogado empregado. Qual que é a jornada dele? Lá no artigo, marca aí, 20 do Estatuto da OAB, nós temos que a jornada é de 8 horas diárias e 40 horas semanais. Não é 44, hein? É 40 horas semanais. Então, a jornada do advogado empregado, não é? É de 8 horas diárias e 40 semanais. Mas, Priscila, e eventualmente se ultrapassar essas 40 horas semanais? Será considerado trabalho extraordinário. Ele está aqui prestando o quê? Horas extras. E lá no parágrafo 2º do artigo 20, ele fala exatamente sobre isso, que as horas trabalhadas que excederem a jornada normal serão remuneradas com um adicional não inferior a 50%. Então, quando ele prestar horas extras, não é? Ele vai ter direito a um adicional de, no mínimo, 100%. Não é 50%, que nem na Constituição, é 100%. E a legislação fala não inferior a 100% sobre o valor da hora normal. Ah, então ele tem uma jornada diferenciada. Exato. E se ele trabalhar em período noturno? Primeira pergunta que você deve me fazer não é qual é o adicional devido. O adicional devido, não é? Ele existe? Existe. É de 25%. Mas é quando se considera período noturno? Qual que é o período noturno? Tá lá no artigo 20, parágrafo 3º do Estatuto da OAB, que fala que as horas trabalhadas no período das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, então das 20 às 5, serão remuneradas como noturnas, acrescidas do adicional de 25%. Então, eu posso afirmar para você que o adicional ele é de 25%, ok? E será considerado período noturno, aquele trabalhado das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Perfeito? E aqui eu quero fazer uma observação. Não é que pode aqui aparecer na sua prova, né? Priscila, como que funciona a questão dos honorários de sucumbência? O advogado empregado, ele tem direito aos honorários de sucumbência? Então, eu ganhei a causa, o advogado da parte contrária perdeu. Se o advogado perdeu, ele tem que me pagar os honorários de sucumbência, né? Só que ele perdeu, ele paga. Então, eu que vou receber esses honorários de sucumbência, como que funciona se eu sou advogada empregada? Eu vou ter que dar para o meu empregador? Eu tenho direito a um pouquinho disso? Tem sim, você tem direito aos honorários de sucumbência. Como que vai funcionar? Então, ó, coloca aí uma observação que ela está prevista lá no artigo 21 do Estatuto da OAB, que fala pra gente o quê? Que nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Então, os honorários de sucumbência percebidos por advogado empregado, não é? Da sociedade de advogados,
São recebidos? São, mas serão ali o quê? Partilhados entre ele e a empregadora. Então, os honorários advocatícios sucumbenciais serão partilhados. Partilhados entre o advogado empregado e a empregadora. Mas, Priscila, partilhados de que forma? Não é? Partilhados na forma prevista no contrato. Ok? Então, os honorários de sucumbência por decorrerem, né, do exercício da advocacia, né, vão ser partilhados. E aí você pode me falar o seguinte, Priscila, e aí vem aquela dúvida, né, bem do direito do trabalho, né, essa verba recebida pelo empregado, ela tem natureza salarial ou indenizatória? Às vezes você acha que isso pode cair na sua prova, mas pode sim. Os honorários advocatícios sucumbenciais aqui, eles têm natureza jurídica, não é? Indenizatória. Eles não integram ao contrato de trabalho para nenhum fim, não integram ao salário, não integram a remuneração. É uma verba de natureza indenizatória, tá? Então aqui, ó, uma verba indenizatória. Não integra o contrato para nenhum fim. Tudo bem? Sim? Perfeito? Com isso, nós vimos aqui a relação formada entre o advogado e empregado e a sociedade de advogados, que é totalmente diferente essa relação da relação formada entre o advogado associado e a sociedade de advogados, ao qual aqui não existe vínculo de emprego, mas existe entre o advogado e o empregado e a sociedade de advogados. Então, tome nota.